Olá, pessoal! O tema desta aula é sensores e atuadores. Já adianto que os sensores e atuadores apresentados nesta aula, eles podem ser aplicados na robótica como um todo, seja ela robótica móvel ou robótica industrial. Vamos lá! Pensar em sensores e atuadores é pensar na forma como o robô irá interagir com o meio. Podemos dizer que um robô ele se caracteriza pela sua capacidade de mover de forma autônoma em um ambiente que seja conhecido, desconhecido ou parcialmente desconhecido. Isso é o que justifica a utilização de um robô. Imaginemos aqui, como está na figura, que você tem um robô na sua posição inicial e deseja que esse robô atinja uma posição de destino. Mas entre a sua posição inicial e a sua posição de destino, existe o que denominamos o ambiente ou o meio. Daí, o que precisamos? De um sistema de percepção para que o robô possa observar o mundo onde ele irá navegar. E, por consequência, quais serão os atuadores que o robô irá utilizar para que ele consiga se deslocar dessa sua posição inicial até a sua posição final. Então, as perguntas que surgem são: onde eu estou? Para onde eu vou? E como eu posso chegar lá? Então, essas perguntas são resolvidas utilizando sensores e atuadores. Quando pensamos na tarefa de interação de um robô com o ambiente, nós podemos associar isso a como nós, seres humanos, interagimos com o ambiente. E isso ocorre através de nossos sentidos. Sentidos esses que são muito complexos e muitas vezes nós utilizamos eles de forma simultânea para que tomemos decisões. Essa decisão pode ser simples, como essas tarefas aqui ilustradas, sejam para tomar um copo d'água, andar de bicicleta ou mesmo tocar um instrumento. Todas essas tarefas requerem uma utilização simultânea de nossos sentidos. O que queremos com a robótica? É buscar, através de sensores, uma forma de imitar o que os seres humanos fazem utilizando os seus sentidos. Dentre todos os sentidos, a visão é o nosso sentido mais complexo. Nossos olhos eles são excitados por ondas eletromagnéticas que vão desde o ultravioleta até o infravermelho. E por conta da nossa visão biocular, nós somos capazes de distinguir distância, tamanhos de objetos e, através da nossa visão, nós também somos capazes até de inferir sobre temperatura. Faça o teste, né, se você quer interpretar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a visão biocular. Como nós temos conhecimento de alguns tamanhos de objeto, e isso já está memorizado na nossa cabeça, faça o seguinte teste. Tome um objeto que você possua conhecimento sobre ele, tampe um olho e tente agarrar com a sua mão. Como você vai ter uma ideia do tamanho daquele objeto, você vai conseguir inferir sobre a distância que aquele objeto está de você, utilizando apenas um olho. Porém, se você tomar qualquer outro objeto e ainda assim permanecer com um olho tapado, você verá que o quão difícil é de inferir a sua distância que você vai estar em relação àquele objeto. Faça o teste. Na robótica industrial, a simulação de um sistema de visão comumente é realizada através de câmeras. Câmeras de vídeo, como as convencionais que encontramos no dia a dia. Porém, para utilização prática, existem dois tipos clássicos de configuração dessas câmeras associadas aos manipuladores. Como a primeira figura, onde vemos o que denominamos câmera em mão. Isso quer dizer que a câmera está montada sobre o efetuador desse meu manipulador. Em outras palavras, é dizer que
o meu manipulador está movendo e, enquanto ele move, o que a câmera está visualizando é a visualização do meu efetuador. O que o efetuador estaria vendo é o que está sendo mostrado através da câmera. Uma outra configuração é denominada de câmera fixa. Isto quer dizer que a câmera está fixa e ela irá observar o movimento do efetuador, do manipulador, ou dos objetos que serão manipulados por este efetuador. Ainda relacionado à visão, nós podemos utilizar o nosso espectro de cores visíveis para poder associar a uma determinada temperatura. O mesmo ocorre quando utilizamos câmera térmica, onde a informação de temperatura é convertida por uma visualização em cores e a gente possa associar esta cor a uma determinada temperatura. O mesmo pode ser pensado para sensores de distância, onde a cada distância associamos uma cor a ela. Daí, nós teremos uma representação como essa da figura do meio. Por fim, se temos uma filmagem ou uma sequência de fotografias, nós podemos criar um mosaico tridimensional similar ao que vemos nós, seres humanos, quando fazemos uma varredura de uma determinada paisagem. Passando agora para o tato, ele é um tipo de sensor que está distribuído por todo o nosso corpo. Isso seria uma tarefa muito difícil de ser replicada em um robô. Pois bem, qual é a informação que precisamos retirar deste tipo de sentido? No caso, o tato ele pode nos prover uma informação de contato com o objeto. Mas mais além do que isso, o tato ele é capaz de perceber a dureza de um objeto, a textura desse objeto e até mesmo a temperatura deste objeto. Para a robótica, sensores do tipo tátil são requeridos em tarefas onde eu preciso agarrar um determinado objeto e, mais do que isso, não deixar que ele caia. Também, nós utilizamos sensores do tipo tátil quando queremos saber qual é a força que eu estou exercendo sobre um determinado objeto e qual é o torque que eu estou realizando, no caso, no meu efetuador, para que ele possa executar uma determinada tarefa. Isto é ilustrado aqui ao lado, na figura ao meio. Por fim, se quero saber a temperatura de um determinado objeto utilizando sensores, aí aqui tem alguns exemplos, ou aqui, um exemplo de um sensor de temperatura. Mas existe na internet, você pode encontrar vários outros tipos de sensores de temperatura que, diferente da câmera térmica, eles são sensores pontuais. Ou seja, eu quero determinar a temperatura em pontos específicos do meu objeto. No caso agora da audição, este sentido ele é excitado por ondas sonoras. No caso dos seres humanos, pelo fato de termos dois ouvidos, isso nos permite identificar a distância e a direção de uma determinada fonte sonora. Como fazer uma mímica deste tipo de sentido para o caso da robótica? O que nós desejamos que um robô seja capaz quando pensamos no sentido da audição? Na tarefa de interação humano-robô, muitas vezes nós queremos que, ao conversar com o robô, que o robô esteja olhando para nós. Então, para isso, os robôs atualmente desenvolvidos, eles possuem microfones que irão captar o que nós denominamos de audição estereofônica. Para finalizar os nossos sentidos, temos aqui o olfato e o paladar. Sentidos muito aguçados para qualquer enólogo. Tais sentidos, eles são utilizados para perceber, identificar e distinguir odores e sabores. Na robótica, este sentido ele é simulado
em tarefas como identificação de explosivos, identificação ou detecção de produtos químicos, ou mesmo a localização e identificação de pessoas ou objetos. Saindo dos sentidos dos seres humanos e passando para os sensores na robótica, podemos então fazer uma classificação desses sensores. Primeiro, vamos classificar segundo ao meio relativo ao robô. Então, os sensores podem ser classificados como proprioceptivos, quando todas as informações são relativas à parte interna do robô, ou estereoceptivo, quando queremos saber a relação do robô com o meio no qual ele está inserido. Uma segunda classificação é a respeito do tipo de interação que o robô vai ter com o meio. No caso, essa interação pode ser através de contato ou sem contato. Uma terceira classificação é em relação ao tipo de informação, se ela é elementar ou se ela é complexa. Isso quer dizer, no caso de uma informação elementar, a informação é direta. Se eu quero informação de distância, eu já tenho exatamente a medida de distância. Por sua vez, se eu estivesse utilizando uma câmera, ela poderia me dar uma informação de distância, porém, eu necessitaria de um aparato computacional para inferir aquela informação de distância. Nesse caso, temos uma informação sensorial complexa. Por fim, os sensores podem ser classificados quanto ao seu princípio de funcionamento. Daí, toda essa lista aqui descrita. Para finalizar nossa aula sobre sensores na robótica, vamos focar em sensores em manipuladores robóticos. Para isso, vamos tomar como exemplo uma planta robotizada para paletização. Neste caso, os robôs eles precisam de sensores proprioceptivos, que seriam sensores para dar as informações internas desse robô, como é o caso de posição, de velocidade, de aceleração, torque, força e a orientação do efetuador. Todos esses dados nós denominamos como informações proprioceptivas. Por sua vez, quando tratamos de sensores estereoceptivos, o que queremos são informações de torque e força que o ambiente está exercendo no robô, se existe a presença ou não de um objeto para que o seu efetuador execute algum tipo de manobra ou manipulação com esse objeto, como também nós podemos ter a distância de que o meu efetuador vai estar do objeto a ser manipulado. Antes de finalizar esta aula sobre sensores na robótica, peço a você que pense em algum tipo de tarefa que pode ser executada por um manipulador robótico e tente associar quais são os sensores e quais são as informações que esses sensores devem te fornecer para que você consiga executar de forma exitosa esta tarefa. Não posso deixar de dizer que, para mais informações sobre sensores na robótica, vocês podem procurar e irão encontrar muito material disponível na internet, mas lá no PVAnet, num dos livros textos, você irá encontrar informações sobre sensores na robótica e algum detalhamento um pouco mais preciso sobre esses sensores e como eles irão auxiliar na execução de tarefas utilizando manipuladores robóticos. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula sobre atuadores.